Se você pensa em consumir pornografia, eu te aconselho a pensar duas vezes. A pior miséria que existe no mundo é a miséria do trabalho que é feito para me dar prazer. Essas duas frases não são minhas. Essas duas frases eu vou evitar o nome, mas são frases de um cara que era um ávido consumidor de pornografia. E ele começa o texto dele desta forma, que se você está pensando em consumir pornografia, é melhor você pensar duas vezes. E aí, na sequência, ele começa o texto dele com essa comparação. A pior miséria que existe é aquela que é causada pelas pessoas que têm que trabalhar para me dar prazer, a miséria humana. E aí, durante todo o seu texto, ele fala do tempo dele como consumidor de pornografia e tudo que existe neste submundo. Para você ter uma ideia, a pornografia como crime já ultrapassou o tráfico de drogas. A pornografia, ela já é maior no mundo do que o tráfico de drogas e ela já dá uma renda e um lucro maior que tráfico de drogas. A pornografia hoje só perde para o tráfico de armas. Quando você lê notícias, nós temos uma sociedade, governos, empresas, nós temos sistemas sociais que condenam veementemente o tráfico de mulheres e crianças. Você tem uma imprensa que vai combater e condenar o tráfico de mulheres e de crianças. Mas aí a gente vive uma grande hipocrisia social. Por quê? Porque muitas empresas, muitos governos e muitos veículos de comunicação se beneficiam, produzem, distribuem e ganham muito dinheiro com pornografia, nos filmes que exibem, nos programas que aprovam, nas leis que defendem. Infelizmente, a gente vive essa dicotomia e essa violência que muitas vezes ela passa imperceptível aos nossos olhares, à nossa forma de enxergar socialmente as coisas. Se você vai para web, no seu mundo que eu chamaria de porão, no submundo da web, ali a coisa fica pior. O tema mais procurado e mais consumido no submundo da internet é pornografia infantil. Bom, por que eu começo esta reflexão trazendo o tema da pornografia? Eu começo porque eu lembro da primeira destruição que aconteceu no planeta Terra. A primeira destruição do planeta Terra, provocada pelo dilúvio. Deus decide destruir o planeta, Deus decide acabar com tudo, justamente porque todas as imoralidades, todos os pecados relacionados à promiscuidade, à pornografia, decadência moral, esses pecados atingiram níveis insuportáveis, níveis de nojo, níveis de vômito, níveis que não dava mais para conviver. As pessoas, na época do dilúvio, elas também falavam frases como as que eu e você falamos hoje, frases como as que eu e você ouvimos de amigos, de colegas de trabalho, de familiares, de irmãos de fé, de vizinhos. Frases mais ou menos assim: é o fim do mundo, o mundo está acabando, Jesus volta logo, não tem mais jeito, não dá para imaginar o que de pior ainda possa acontecer. Hoje eu almocei com um cliente. E durante toda essa pandemia, esses mais de 6 meses,
não tinha ainda saído para almoçar com nenhum cliente, mas hoje Campinas já está na fase verde, restaurantes já podem abrir com 30%, 40% da sua capacidade. Eu fui, é tudo muito estranho ainda, ver restaurantes tão vazios, todo mundo de máscara, tal, enfim. Mas uma das frases deste meu cliente, que não é evangélico, não é seguidor de Bíblia, nada disso, foi: Edmilson, nós estamos vivendo o fim do mundo. Nós estamos vivendo dias últimos e derradeiros. Ou seja, a nossa geração, muito bem dita por Jesus nos evangelhos, né? Quando ele fala: como foi nos dias de Noé, assim será na volta, na vinda do Filho do Homem. As pessoas casavam-se, davam-se em casamento e, sem se aperceber, de repente veio o Filho do Homem. Jesus, ele lembra, ele faz a lembrança, ele faz a referência à época de Noé. Essa referência que eu estou fazendo para você. E aí Jesus decide que o mundo vai acabar em água. É quando Deus, ele vê graça em Noé, ele percebe que Noé é um homem reto e temente a ele. E aí Deus, ele comissiona Noé, dá uma ordem para Noé. E Noé segue aquela ordem, obedece aquela ordem e fica décadas trabalhando em cima da construção de uma arca, fica décadas pregando para que as pessoas se arrependessem, e as coisas socialmente, espiritualmente, elas só vão piorando, piorando e piorando. E aí vem o dilúvio, Noé e sua família entram na arca, Noé e sua família ficam durante quase um ano boiando em águas sem saber para onde ir, o que fazer. E é muito interessante que, se você ler o texto atentamente, quando Noé e sua família entram, quem fecha a porta não é Noé, quem fecha a porta é Deus. É Deus quem fecha a porta da arca. E uma vez que Deus fecha uma porta, ninguém abre. E aí tem todo aquele período até que as águas baixam, até que o dilúvio termina, e agora Noé e sua família precisam seguir com a vida. Pensa comigo, se coloca no lugar de Noé e da sua família. Pensa que você passou quase um ano num barco. Pensa que você só via água para todo lado e a coisa está ficando muito chata, muito preocupante. Tudo se perdeu, as propriedades que você tinha ou não, os seus relacionamentos, amigos, a tua cultura, nada, tem você e a tua família. E a terra, quando as águas baixam e a arca pousa no Monte Arará, quando ela fica ali ancorada, a terra está úmida, o cenário é um cenário de catástrofe. Por mais que o sol nasça e tal, mas não tem nada, a gente vai precisar agora do zero construir as coisas. Pensa para aquela família, qual era a garantia que eles tinham? Qual a segurança que eles tinham? Quem poderia dar uma segurança para eles? Qual a única segurança da família de Noé? E Deus precisava falar com aquele homem, o homem que ele comissionou, o homem que ele confiou, o homem que cumpriu com a tarefa e com a missão. Mas a vida segue, a vida continua. E como é que essa vida vai continuar? Não é fácil. Eu vou ler para você quais foram as palavras de Deus logo após o dilúvio. É no capítulo 8 de Gênesis, o último versículo, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui: enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Essa é a palavra de conforto que Deus deu para Noé. Se nós pegarmos os militantes da natureza, se nós pegarmos os agentes sociais que militam no Greenpeace, nas ONGs, pelas florestas, pelos mares, pelas tartarugas marinhas, por todos os animais que estão em extinção,
a grande preocupação de todo o pessoal que briga pela preservação do planeta. Existem estudos sobre poluição, sobre o esgotamento das nossas reservas naturais de água doce. Existe a preocupação com as florestas, existe toda essa preocupação com a natureza. Eu desconfio que esse pessoal desconhece Gênesis 8, 22. Gênesis 8, 22, muito tempo antes destes caras existirem, muito tempo antes destas ONGs, de todos esses militantes e agentes sociais quererem serem defensores de alguma coisa e lutarem pela preservação da natureza, que é uma boa causa. Eu não estou criticando o objetivo de preservação, de cuidado com a natureza, não. Mas esses caras desconhecem Gênesis 8, 22. Tem 3 lições aqui nesse versículo que Deus passa para Noé. A primeira delas, enquanto a terra permanecer. Essa expressão, ela indica que esta terra, como nós a conhecemos, ela tem uma data limite, ela vai chegar ao seu final. Ela não durará eternamente como nós a conhecemos. Por mais que se façam esforços de preservação, defesa da natureza, por mais que tenham guerras por causa de florestas e de planetas e de direitos, esta terra terá o seu final. Segunda lição, na continuidade aqui, tempo de semeadura e de colheita, de frio e de calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. O que Deus está falando é, olha, enquanto a terra durar, as suas 4 estações, dias com 24 horas, todas as coisas vão funcionar perfeitamente. Por quê? Porque a boa mão invisível de Deus é quem vai garantir que todo esse sistema complexo da natureza funcione e funcione perfeitamente. Você pega da época do dilúvio até hoje, quantas guerras, quantas lutas, quantas catástrofes naturais, furacões, vendavais, terremotos, avalanches, tsunamis, mas 4 estações, sol, chuva, frio, verão, todas as coisas continuam e seguem o seu ciclo, conforme a vontade de Deus. Tem períodos maiores sem chuva? Tem muitas coisas que são mexidas? Tem, mas se você pega ano a ano, todo este ciclo segue rigorosamente, porque a boa mão de Deus, a boa mão invisível de Deus, garantiu para Noé. A terceira lição desse texto, a terceira lição diz o seguinte: por mais que o homem hoje, ele tente colocar Deus fora da equação, o homem hoje, os sistemas sociais e filosóficos hoje, eles não conseguirão tirar Deus da aliança que Deus tem com os seus filhos e com a sua natureza. Deus, embora não ser reconhecido pela maioria de tais militantes, ele é o principal responsável pela preservação e defesa da natureza. É o Deus soberano. Ou seja, para Noé, qual foi a única segurança que ele recebeu? Foi a palavra de Deus. Aí a gente vai perceber uma evolução bíblica. Vai comigo aí no livro do profeta Jeremias. A gente chega em Jeremias, capítulo 1. Eu vou ler para você os versículos 11 e 12. Além disto, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Jeremias, o que tu vês? E eu disse: eu vejo uma vara de uma amendoeira. Então disse-me o Senhor:
tu vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Esse é o início do livro do profeta Jeremias. E o primeiro trecho desse livro vai do versículo 1 até o versículo 12. Ali Jeremias é comissionado. No versículo 6 ele vai falar que ele ainda é um menino, que ele não pode assumir uma função dessa, e Deus vai dizer para ele no versículo 8, não temas, eu sou contigo, eu vou te proteger. O versículo 10 fala da grande missão que esse profeta teria. Olha, vê, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para desarraigares e para demolires, para destruíres e para combateres, para construíres e para plantares. Ou seja, a missão do profeta Jeremias não seria fácil. Ele teria pronunciamentos, ele teria proclamações proféticas que falariam da destruição do povo, das suas cidades, por conta dos pecados do povo, por conta da desobediência insistente do povo. Mas também o profeta Jeremias teria proclamações de edificação, de construção, de reconstrução da fé. O profeta Jeremias, ele profetizou por 4 décadas, foram 40 anos. E aí a gente chega no versículo 11, e aí a pergunta de Deus, o que você está vendo, Jeremias? E ele fala, uma vara de uma amendoeira. Então, o que essa vara de amendoeira representava para Jeremias no início do seu livro, e depois de Deus ter falado da missão dele, do versículo 1 até o versículo 10? A vara de amendoeira é a primeira árvorezinha que nasce mais rápido, a que dá o fruto mais rápido na primavera. Aquela vara de amendoeira, ela representava para Jeremias, naquele momento, o que Deus estava comunicando para ele era, você dará fruto e dará fruto rapidamente e eu cuidarei de você. E aí Deus conclui no versículo 12, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Qual a única segurança que Jeremias recebeu de Deus? A palavra. Assim como Noé recebeu uma palavra para que ele recomeçasse a vida que segue teve a palavra, teve este documento na vida de Noé. E na vida do profeta Jeremias vem a palavra. Aí a gente chega nos evangelhos, vai lá em Mateus capítulo 5, é o início do Sermão do Monte. Aí a gente chega aqui, versículos 17 e 18, eu vou ler para você. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque na verdade eu vos digo, até que passem o céu e a terra, nem um jota ou um tio da letra da lei não passará, não sairá da lei, até que tudo seja cumprido. A pergunta que a gente faz numa hora dessa céus e terra passaram? Ainda não. Céus e terra continuam aí, conforme garantido por Deus em Gênesis 8, 22. Céus e terra, como nós conhecemos, não passaram. E Jesus é muito claro com seus ouvintes, eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir a lei. E até que passe céus e terra, nenhum jota, nenhum traço, nenhum tio, nenhum ponto, nenhuma vírgula se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. E tudo será definitivamente cumprido no Maranata, no Ora Vem Senhor Jesus, do último capítulo do livro de Apocalipse. Ou seja, para a audiência de Jesus, a única garantia que é dada é a palavra, porque Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra, Ele é o rema, Ele é por onde Pedro andou sobre as águas. Muita gente acha que Pedro andou sobre as águas, visualmente como espetáculo, foi isso que aconteceu. Mas Pedro somente andou por causa da palavra de Jesus. Pedro, vem até mim. Pedro andou sobre o rema, sobre a palavra de Cristo, a palavra de Deus. E aí a gente caminha um pouco mais, e a última citação que eu faço para você, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Diz lá Paulo para o seu discípulo, para o seu pupilo, para o garoto que ele estava mentoreando para um pastorado profícuo lá na igreja de Éfeso. Ele vai dizer, olha, nos últimos tempos, Timóteo,
os homens não suportarão a sã doutrina, mas eles vão procurar mestres que preguem para eles e que falem para eles aquilo que lhes convém e que os agrade, porque eles não querem seguir e se moldar à palavra, portanto, eles querem que a palavra se adeque aos caprichos, aos gostos, aos desejos, aos estilos que eles escolherem culturalmente, filosoficamente, na sua época e no seu contexto. Hoje eu lancei um vídeo no canal Sedimentos com esse tema, a insuportável Bíblia, baseado em 2 Timóteo 4,3, porque as pessoas não suportam, mas o que Deus deixa como a nossa única segurança é a sua palavra. Tenta imaginar se a palavra de Deus, cada dia que a gente abrisse o livro, mudasse conforme o humor de Deus, ou o humor dos homens, ou as demandas culturais de cada época. Nós não teríamos segurança, nós não teríamos história cristã, herança, tradição cristã, nós não teríamos o amanhã, nem o presente, nem o passado, não teríamos nada. Mas Deus, ele deixa um documento e é a palavra dele revelada a cada um de nós, a nossa única segurança. Para a gente concluir, volta comigo lá em Gênesis 8, 22, eu vou ler de novo para você. Enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, e de frio e de calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Se Deus, até hoje, nós estamos nesse ano inacreditável, nesse ano maluco, que é esse ano de 2020. Meu filho, Mateus, é um cara que todo dia ele tem muitas ideias, ele não para de ter ideias. Ele é líder da Base J. Ele chegou para mim esses dias, pai, estou com umas ideias assim, tal, pá. Eu virei para ele com muito carinho, com muito jeito, como pastor dele, como pai dele. Eu falei, filho, não, essas ideias são legais, mas nós vamos implantar essas ideias, vamos lançar essas ideias para o ano que vem, porque esse ano acabou, Mateus, esse ano acabou. Novembro está aí, dezembro as famílias querem, está todo mundo orando para ver se vai conseguir estar com as suas famílias. Quem acompanha futebol, eu até dei esse exemplo para ele, quando um time está 1-0 para ganhar um campeonato e está lá 44 minutos e o juiz dá 3 de acréscimo, 5 minutos de acréscimo, fica o técnico, os jogadores, os reservas, a diretoria, todo mundo na beira do campo fazendo assim, acabou, para com isso, apita aí. Esse ano está desse jeito, 2020 acabou. O restante que tem, vamos fazer o nosso melhor, vamos continuar crendo, orando, brigando, enfim, fazendo as coisas. Mas, naquele momento, Gênesis 8, 22, se Deus, ele proferiu aquelas palavras para Noé, e ele está tendo, até hoje, a fidelidade e poder para garantir as 4 estações do ano, dias com 24 horas, sol, lua, chuva, sombra. Se Deus continua derramando a sua graça, se Ele continua derramando a sua brisa, o seu vento, o seu orvalho sobre bons e maus, se Deus continua mantendo o sistema do planeta, na natureza, em perfeito funcionamento, apesar de todas as agressões que o homem, na sua cobiça, na sua ânsia por poder, por riqueza, se o homem continua agredindo o meio ambiente, mas Deus continua preservando. Se Deus ele tem feito tudo isso em honra, em fidelidade, em dignidade para com a sua própria palavra, porque não se esqueça, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode contrariar a sua natureza, o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade e também a sua justiça e a sua ira. Então Deus ele tem mantido esse sistema. Se Deus ele tem tido poder para fazer isso com a sua
poderosa e boa mão, invisível, porque Ele é soberano. E se Ele tem tido o poder de fazer isso com a sua palavra, Ele ordena e as coisas acontecem, será que Deus também, através da sua palavra, não é a nossa única e suficiente segurança? Será que Deus, Ele não tem poder para nos garantir, nos preservar, nos defender, nos prosperar, nos livrar do mal, nos livrar das tentações e nos dar refrigério, abraço, amor e carinho, baseado nas promessas perfeitas, plenas e santas da sua palavra? Eu creio que sim. É exatamente no que eu creio, na poderosa, imutável e suficiente palavra de Deus. E a minha oração e fé é que você também creia desta forma, porque o Espírito Santo é quem atualiza no nosso coração e renova no nosso coração a palavra de Deus, através das misericórdias dele, que são novas a cada manhã. E é através do Espírito Santo que a gente cresce em entendimento, maturidade e compreensão desse texto, que é o nosso guia, a nossa confissão de fé, a nossa fonte de esperança. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você e a sua família. Amém.